Avançando mais um pouco, agora a gente vai aí para o parágrafo 2º. Ele diz o seguinte, ó, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS, né? ODS da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, deverão ser observados nas ações promovidas pela UFMS por meio da política de sustentabilidade. Então, um ponto importante para concurso é essa palavrinha aqui, deverão. Provavelmente podem substituir por poderão. Aqui no caso é uma imposição. Então, ó, um dever. Os ODS da Agenda 2030 da ONU deverão ser observados nas ações promovidas pela UFMS. Então, ó, a gente visualizou lá quando a gente estudou sobre o conceito de sustentabilidade, ó, estratégias, programas, ações, atividades relacionadas à área ambiental, social ou governança, visam o quê? O desenvolvimento sustentável, tá bom? Então ele está falando aqui que os ODS devem ser observados nas ações promovidas pela UFMS por meio da política de sustentabilidade. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem onde nós temos hoje 17 objetivos, que são os ODS. Esses objetivos podem ser ampliados posteriormente, mas no momento são 17 objetivos. Tá? Então, provavelmente você já viu a respeito dessa figurinha aqui. Um ponto que eu bato em relação ao concurso da UFMS é esse item 10 aqui, ó, redução de desigualdades, que você não visualiza muito, né? Principalmente nessa área de concurso, a aplicação dessa redução de desigualdades. Os gestores dos concursos esquecem que nós estamos em um país de dimensões territoriais gigantes, né? Então, para você se deslocar de uma cidade para outra, você percorre vários quilômetros e o custo para se chegar a outra cidade é elevadíssimo. No caso, quando você centraliza a prova em um único local, você dificulta o acesso de muitas pessoas para que elas consigam realizar ou participar deste concurso, tá bom? Então é um ponto aqui que eu bato bastante nessa redução de desigualdades. Por que isso? Porque quando você dá acessibilidade às pessoas, você consegue identificar talentos, descobrir talentos. Se você já limita, né, a acessibilidade de muitas pessoas de participarem das provas, você naturalmente está eliminando, né, várias pessoas com qualificações excelentes, mas que em decorrência da capacidade financeira naquele momento não podem participar, tá bom? Então vamos lá, testar o nosso conhecimento. A política de sustentabilidade da UFMS não considera os ODS. E certo ou errado? Totalmente errado. A gente visualizou que os ODS devem, né, ser observados nas ações da política de sustentabilidade, perfeito? Então, portanto, questão errada. Vamos lá, só para reforçar. Os ODS deverão ser observados nas ações promovidas por meio da política de sustentabilidade, lá do parágrafo 2º. Muita chance deste parágrafo 2º cair. Avançando mais um pouquinho, nós temos aí o parágrafo 3º ainda do artigo 1º, que diz o seguinte, ó, a política de sustentabilidade da UFMS alinha-se ao Plano de Desenvolvimento Institucional integrado ao Projeto Pedagógico Institucional, PPI, e ao Plano de Governança Institucional, PGI, e tem por objetivo nortear as ações institucionais quanto à promoção do desenvolvimento sustentável. Então você está visualizando aqui que nós temos a integração entre vários documentos. O foco é que a gente tenha esse relacionamento entre as ações da UFMS sempre focado na promoção do desenvolvimento sustentável, tá bom? Trouxe aqui para você uma informação complementar lá do Regimento Geral. A gente já visualizou o Regimento Geral lá no artigo 2º do Estatuto da UFMS, quando eu apresentei para vocês aquela suposta hierarquia de normas, onde tem a Constituição Federal no topo, depois Legislação Federal, depois Estatuto, Regimento Geral, tá bom? Então aqui, ó, o Regimento Geral. Artigo 2º, compete ao Conselho Universitário aprovar o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, integrado ao PPI, que é o Projeto Pedagógico Institucional. Perfeito? Porque essa informação complementar é importante, para que você faça a integração entre os documentos que você precisa estudar para o concurso, tá bom? Então, aqui, PDI, quem que aprova? Conselho Universitário. Artigo 3º, compete ao Conselho Diretor, que é o mesmo que aprovou a política de sustentabilidade, aprovar as normas que disciplinam os processos de gestão e governança institucional, que é o que a gente viu aqui, ó, Plano de Governança Institucional, PGI. Perfeito? Então, PDI
Conselho Universitário, PGI, Conselho Diretor, tá bom? Avançando mais um pouco, vamos lá para o parágrafo 4º. A política de sustentabilidade deverá ser observada em todos os espaços sob responsabilidade e gestão da UFMS. Então a gente já viu anteriormente um dispositivo que fala a respeito disso, quando ele fala que os ODS devem ser observados em todas as ações da UFMS que tratam aí da política de sustentabilidade. Agora ele avança um pouquinho mais e reforça, ó, parágrafo 4º. A política de sustentabilidade deverá ser observada em todos os espaços sob responsabilidade e gestão da UFMS, devendo nortear as relações estabelecidas entre a universidade e instituições parceiras, bem como seus stakeholders. Então vamos lá de baixo para cima. Então você já sabe o que é o stakeholder: indivíduo ou grupo de pessoas que têm interesse nas decisões da UFMS, perfeito? Então uma pessoa que quer fazer o concurso público é um stakeholder. Por quê? Porque ele tem interesse nas decisões da UFMS. Se a UFMS centraliza a prova no município de Campo Grande, dependendo da sua condição financeira, ele vai poder participar ou não. Então ele tem interesse. Se ele efetiva a matrícula, ele realmente está vinculado à instituição, mas se ele não efetiva a matrícula, ainda assim ele continua sendo um stakeholder. Por quê? Porque ele tem interesse. É um usuário, ele pode participar ou não, tá bom? Então ele coloca aqui que a política de sustentabilidade deverá ser observada em todos os espaços sob responsabilidade e gestão da UFMS. A resolução aqui da política de sustentabilidade tem um espaço destinando 2 artigos aí a tratar sobre responsabilidade. Então eu trouxe aqui para você o artigo 20, que fala assim, ó, é de responsabilidade da alta administração. Você já sabe quem é a alta administração, o primeiro degrau abaixo, né, do diretor máximo, ou aqueles que têm poder de decisão e gestão. Então é de responsabilidade da alta administração, dos dirigentes das unidades, servidores, colaboradores, estudantes e fornecedores observar e implementar o disposto nesta política, de acordo com a legislação vigente. Então, ó, presta atenção, ó, aqui no parágrafo 4º ele fala: a política de sustentabilidade deverá ser observada em todos os espaços sob responsabilidade e gestão da UFMS. Então, antes o foco era as ações, né, nas áreas ambiental, social e governança, falava as ações. Agora ele fala que o foco é o espaço territorial, ou seja, toda a UFMS. E depois ele fala, já focado nas pessoas que têm contato com esse espaço territorial. Ó, é de responsabilidade da alta administração, dos dirigentes das unidades, dos servidores, colaboradores, estudantes e fornecedores, então todo mundo observar e implementar o disposto nesta política, de acordo com a legislação vigente. Perfeito? Então, se eu faço uma análise em conjunto desses dispositivos, eu penso que quem tem que observar a política de sustentabilidade é todo mundo que tem contato direto ou indireto com a própria instituição. Por quê? Porque contato direto a gente visualizou aqui, ó, alta administração, dirigentes das unidades, servidores, colaboradores, estudantes e fornecedores. E indireto, os stakeholders que não se enquadram nesta classificação aqui. Como eu disse, o candidato que quer participar, mas não participa em razão aí de uma decisão da UFMS de centralizar a prova apenas em um município. Por exemplo, município de Corumbá para a cidade de Campo Grande, mais de 400 quilômetros. Um alto custo para chegar lá, porque não é só gasolina, é alimentação, é hospedagem, tem a situação como é uma quantidade de horas excessivas para chegar ao município de Campo Grande, é necessário se deslocar com um dia de antecedência. Dependendo da situação, você vai ter que ou renunciar a horas de trabalho e diminuir aí um pouco a remuneração, ou fazer futuras compensações, ou diminuir o contato também com a sua família. E um ponto importante que quase ninguém vê, é uma exposição desnecessária aos riscos da estrada. Estrada é um local muito perigoso, né? Então é uma exposição totalmente desnecessária, onde a instituição olha apenas para o seu comodismo, como eu coloco, e esquece de assumir para si as suas responsabilidades sociais, tá bom? Beleza, então analisamos aqui este dispositivo.
Aqui eu trouxe para vocês, mais uma vez, o organograma, só para a gente relembrar aqui essa estrutura. Olha que ele fala alta administração, então eu tenho a reitoria e o degrau logo inferior aí, que a gente considera como alta administração. E aí ele fala, né, dirigentes das unidades, servidores, colaboradores, estudantes e fornecedores. Então aqui vai ter uma continuidade do organograma, só que aqui eu só trouxe uma parte inicial aí, para que a gente tenha noção da composição inicial, tá bom? Avançando um pouquinho mais, a gente vai aqui para o artigo 5º, mas ainda tratando do assunto que a gente está analisando. Olha aí, os objetivos da política de sustentabilidade da UFMS são, adotar práticas sustentáveis que envolva toda a comunidade universitária para a racionalização e eficiência de recursos e de uso de materiais e serviços. Então, o que a gente consegue concluir analisando tudo isso? Que esta comunidade universitária é esse conjunto de pessoas aqui, perfeito? Que ele coloca aqui, são os stakeholders, que são os interessados, indivíduo ou grupo de indivíduos que tem interesse nas decisões da UFMS. Então, pode aparecer como stakeholders, pode aparecer como comunidade universitária, ou pode aparecer aqui do ponto de vista enumerado, onde ele vai colocando todas as pessoas, perfeito? Então, voltando aqui, a política de sustentabilidade deverá ser observada em todos os espaços sob responsabilidade e gestão da UFMS, ok? Devendo nortear as relações estabelecidas entre a universidade e instituições parceiras. São aqueles que não se enquadram aqui, tá bom? Universidade e instituições parceiras, outras universidades, outras empresas, né? Uma empresa que presta a possibilidade de abrir a sua casa para estudantes realizarem estágio, tá bom? Universidades e instituições parceiras, pode ser outra universidade, pode ser o Instituto Federal, tá bom? Universidade e instituições parceiras, bem como seus stakeholders, que é além dessa numeração aqui que foi apresentada para vocês, tá bom? Então, avançando aqui, novamente, o artigo 5º diz, adotar práticas sustentáveis que envolvam toda a comunidade universitária. Beleza? Então, comunidade universitária, stakeholders ou aquele conjunto de pessoas que foi apresentado lá no artigo 20. Para a racionalização e eficiência de recursos e do uso de materiais e serviços. Então, aqui eu trouxe para vocês o UFMS Sustentável, uma logo que aparece no próprio site da UFMS e também aqui uma logo da ONU dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hoje são 17, tá bom? Aqui uma questão, julgue o item a seguir. A política de sustentabilidade da UFMS alinha-se apenas ao plano de desenvolvimento institucional. E aí, o que a gente visualizou? O foco é só o PDI? Não, a gente visualizou que tem o Projeto Pedagógico Institucional, que é o PPI, e também tem o Plano de Governança Institucional, que é o PGI. Então, portanto, a questão está errada, beleza? Avançando mais um pouco, mais uma questão para a gente testar o nosso conhecimento. Diz o seguinte, julgue o item a seguir. Então, a política de sustentabilidade da UFMS tem por objetivo nortear as ações externas quanto à promoção do desenvolvimento sustentável. Ações externas não, ações institucionais. A gente encontra lá no parágrafo 3º. Olha o que ele fala aqui, tem por objetivo nortear as ações institucionais quanto à promoção do desenvolvimento sustentável, lá do artigo 1º, parágrafo 3º. Então, portanto, a questão está errada, perfeito? Então, a questão está errada porque não são ações externas, mas sim ações institucionais. Avançando mais um pouco, a gente encontra mais uma questão que diz o seguinte, a política de sustentabilidade da UFMS deve nortear, exceto, então, ou seja, ele quer a errada. Letra A, as ações institucionais quanto à promoção do desenvolvimento sustentável. Foi o que a gente acabou de visualizar. Tá certo, né? O texto, mas não é o que a questão pede. Então, a questão pede a incorreta. Lembrando que em prova de concurso, quando você identifica exceto, a incorreta, não é, você destaca. Por quê? Porque você é treinado para marcar a alternativa que tem o texto melhor exposto. E aqui, no caso, esse tipo de questão pede aquela que está errada, né, do ponto de vista de confronto com a legislação. Então, vamos lá, ficar atento em relação a isso. Então, letra A, as ações institucionais contra a promoção do desenvolvimento sustentável, está correto. Letra B,
As relações estabelecidas entre a universidade e instituições parceiras, isso a gente também visualizou. Letra C, as relações estabelecidas entre a universidade e seus stakeholders, também a gente visualizou. Letra D, as relações estabelecidas entre as instituições privadas e seus stakeholders. Então, foge totalmente do nosso foco de trabalho. Instituições privadas e seus stakeholders, ou seja, stakeholders das instituições privadas e não da UFMS. Então, portanto, a alternativa correta vai ser a letra D, porque a gente está buscando a exceção, aquilo que não se enquadra dentro do que a gente já estudou, tá bom? Avançando mais um pouco, a gente tem a seguinte questão. A quem se aplica a política de sustentabilidade da UFMS? Apenas aos estudantes? A gente já visualizou quando a gente analisou aí o parágrafo do artigo 1º, o artigo 20 da política de sustentabilidade, então não é apenas os estudantes. A toda a comunidade universitária, por enquanto, a mais correta. Letra C, apenas aos professores? Não, não é apenas aos professores. Letra D, somente aos técnicos administrativos? Também não. Lembrando que tanto professor quanto técnico administrativo, de acordo com o artigo 20, são servidores, tá bom? Ele não vai lá falando professores, técnicos administrativos, ele fala servidores, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta é a letra B, a toda a comunidade universitária. Ok? Mais uma questão. A política de sustentabilidade da UFMS aplica-se exclusivamente aos estudantes de graduação. A gente já visualizou que está errado, é toda a comunidade universitária. Beleza?